A gente já começa aqui a nossa aula falando sobre a norma de desempenho, que é a norma 15575. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela especifica o desempenho para diversos sistemas no nosso edifício. E não poderia ser diferente com relação aqui também ao nosso sistema de revestimento, né? Ele também está englobado lá. Olha só, o nosso sistema de revestimento ele faz parte da nossa vedação vertical externa do edifício, correto? Que a vedação vertical como um todo tem que durar 40 anos. Mas o nosso sistema de revestimento cerâmico, ele está aqui, ó, revestimento de fachada aderido e não aderido, né? No caso, o sistema aderido, que tem que ter uma vida útil mínima de 20 anos e a superior de 30. Ou seja, o nosso sistema de revestimento cerâmico tem que durar no mínimo 20 anos, claro que com as manutenções. Mas na hora que a gente começa a olhar isso em campo, será que isso está acontecendo? Tem muita cerâmica caindo com muito menos tempo do que isso, pouquíssimos anos. E aqui em Brasília a gente tem muito desses casos acontecendo. Essa mesma norma, pessoal, ela define desempenho. O que é desempenho? Desempenho nada mais é do que o comportamento em uso. Só que ela ensina também a gente como que a gente avalia esse desempenho, tá? Esse desempenho ele é avaliado por meio de requisitos que são qualitativos e critérios que são quantitativos. Esses requisitos estão relacionados a 3 grandes grupos que a gente pode observar lá de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Dentro de sustentabilidade, a gente tem durabilidade, tá? Algo ser durável, manutenibilidade, que é a facilidade com que eu penso em fazer as manutenções, ou seja, eu penso em como que eu vou favorecer fazer a manutenção desde a etapa de projeto. Então, se eu não penso em como eu vou fazer a manutenção, como é que eu vou fazer a manutenção depois? Então, isso é manutenibilidade. E a parte de impacto ambiental. Principalmente relacionado aqui à durabilidade, como que a gente avalia a durabilidade dos nossos sistemas? Por meio de ensaios laboratoriais, inspeções em protótipos ou em campo, simulações computacionais e análise de projeto. Então a gente vai falar sobre esses aspectos aqui na aula de hoje. Se a gente pega os principais problemas nos edifícios e a gente vai entender esses problemas, esse aqui é um gráfico de problemas gerais em edificações, a gente observa que os maiores problemas, eles têm como principal origem, tá? No caso aqui, ó, o primeiro lugar é o projeto, com 40%, e em segundo lugar a gente tem aqui a execução, com 28%. Ou seja, projeto e execução estão entre as maiores causas. Esse já é um gráfico um pouquinho antigo, mas quando a gente observa os problemas atualmente, a gente tende a ter esse mesmo problema, tá? Mas falando de revestimento cerâmico, quais são os principais problemas que a gente tem? Tá? Obviamente aqui as fissuras, né, que são as nossas aberturas ali causadas principalmente devido às movimentações térmicas. Tá? Movimentações térmicas aqui são os grandes vilões da história, digamos assim. Mas não são vilões, porque elas vão acontecer. A gente tem que entender então como que a gente vai trabalhar o nosso sistema de revestimento para suportar essas variações. Porque à medida que a gente tenha fissuras, elas vão ser origem de pontos de infiltração na fachada do edifício. Tá? Então aqui a gente tem fissuras de canto de janela, por exemplo, nas duas imagens, tanto na superior quanto na inferior. E, poxa, aí tem, mas como que eu vou prevenir essas fissuras em cantos de janelas? A gente tem a execução das vergas e contravergas. Então, verga na parte superior, contraverga na parte inferior, que geralmente a gente executa com blocos canaleta ou então com peças pré-moldadas de concreto. A gente observa essas recomendações que estão lá na revista Tecni da Pini, onde é possível ver os tamanhos, né, que ela recomenda, de acordo com o tamanho da largura do vão, tá? A gente consegue projetar, né, quanto que a gente vai passar da verga e da contraverga na parte superior e na parte inferior da janela, para evitar exatamente aquelas fissuras de canto que são extremamente comuns, tá? Outro problema que acontece bastante são os descolamentos ou desplacamentos, onde a gente observa que a situação de descolamento é o momento que a cerâmica ela descola, mas não necessariamente ela caiu, mas quando ela desplacou, né, ela cai. Então a gente tem uma situação aqui de descolamento e aqui desplacamento, e aqui a gente já tem todo o revestimento que sofreu desplacamento. Tá? Aqui, por que essa camada na verdade perdeu aderência? Tá? Principalmente por conta das variações dimensionais que esse revestimento está sujeito. E aí você vai ter os fenômenos de desplacamento e descolamento, principalmente por conta da fadiga. Então o seu sistema está constantemente ali, ó, aquece, esfria, e há muita possibilidade de acontecer esse fenômeno. Tá?
Outro fenômeno que pode acontecer no nosso sistema de revestimento cerâmico, outra manifestação patológica, são as eflorescências, que são essas manchas brancas que você já deve ter visto em algum momento na sua vida. O que são essas manchas? Tá? Essa mancha branca, quando a gente observa aqui, você observa que ela começa a sair pelo rejunte, né? E por que está acontecendo isso? Bom, para que a eflorescência aconteça, você precisa de 4 fatores. Se você tirar um desses fatores, ela não acontece. Você precisa de uma fonte de sais solúveis. No caso, quem é o sal solúvel aqui? Seria o hidróxido de cálcio, que é um produto de hidratação do cimento, que está lá dentro da argamassa, do rejunte, né, que são materiais cimentícios. E à medida que você tenha também umidade, ou seja, a água vai passar ali e vai carregar esse hidróxido de cálcio, que é solúvel em água. Tá? Você precisa também de um meio físico para que isso aconteça, que no caso são os poros dos materiais. E o nosso material cimentício ele é poroso, correto? E também as condições do ambiente, que são as condições de temperatura e umidade favoráveis para que o fenômeno aconteça, que basicamente a gente vai ter durante todo o ano. Tá? Mas, ou seja, se eu tirar algum desses, o fenômeno cessa. É fácil tirar aqui o meio físico, o poro? Até consigo, mas eu tenho que trabalhar a porosidade do material, enfim, aumentando a quantidade de cimento, reduzindo em relação à água-cimento, né, para o material ficar menos poroso, mas seria mais trabalhoso. Os sais solúveis, eu consigo tirar o hidróxido de cálcio do meu cimento? Não, ele é um produto de hidratação, então cimento mais água vai gerar também hidróxido de cálcio. Eu consigo mudar o clima? Não. Então o que é mais fácil aqui? Evitar a presença de umidade. Então, nesse momento, nesse aspecto aqui, nessa fachada, né, a umidade está vindo por trás ali, por isso que esse fenômeno está acontecendo. Então, eu teria que tirar a umidade para que o fenômeno cessasse. A gente também tem as falhas de rejunte e vedação, que podem acontecer, no caso, por não fazer as manutenções periódicas nos rejuntes, e aí, com isso, esses serem pontos depois de penetração de umidade que vão comprometer completamente a estanqueidade da nossa fachada. Tá? E aí afetar o usuário na parte interna do edifício. Outro problema também são os manchamentos, né, que a gente observa no rejunte. Você vai observar o nascimento de fungos, né, ali tal. Por quê? Aqui também uma fachada já de revestimento de pintura, né, mas também com manchamentos acentuados. Por que acontece isso? Bom, pela deposição principalmente de partículas atmosféricas. À medida que você tem a chuva vai levar essa sujeira para a fachada e essa água seca e a sujeira vai ficar ali na superfície. Principalmente, né, no nosso rejunte e no material cimentício, que são os principais problemas aqui para a gente. Tá? Pessoal, eu falei aqui os principais problemas, as principais manifestações patológicas nos sistemas de revestimento. Só que eu te mostrei no início da aula dessa palestra, que os principais problemas hoje têm na origem o projeto, ou seja, a falta ou ineficiência desses projetos. Então é inevitável que a gente fale aqui de diretrizes de projeto. E olha só, falando do sistema de revestimento cerâmico, hoje a principal norma que a gente tem que dá as diretrizes para projetar esse sistema é a 13755. E ela foi revisada no final do ano passado, em 2017. Então, uma norma que teve uma revisão bastante recente. Tá? Foi feita a comissão de estudos aqui, tá aqui o número da comissão de estudos, isso não é o nosso escopo agora, mas essas normas que estão aqui embaixo são as outras normas relacionadas a revestimentos e pisos cerâmicos. E se você observar, a norma anterior da 13755, tá? Ela é de 96. Isso aqui são normas que tendem a ser revisadas nos próximos anos também, então fique ligado nas revisões dessas normas. Olha só, vamos ver o que mudou nessa norma? Já começa pelo tamanho. A anterior tinha 11 páginas, a de agora tem 65. Então parece que muita coisa nova veio, né? Muita coisa diferente escrita ali que não tinha antes. Sim. Uma coisa que essa norma traz bastante, tá? É claro, nenhuma norma, pessoal, consegue prever todos os casos que você vai ter de ocorrências de problemas ou etc, de projeto, assim por diante. Então ela traz muito a palavra consultar ao projetista. Então, em situações duvidosas, etc., ela sempre traz lá a situação de consulte ao projetista. Tá? A norma anterior era muito focada em definições. Nessa nova, tá, tem muitos aspectos novos e alguns aspectos que projetistas já utilizavam no mercado, mas que ainda não tinha escrito uma norma propriamente dita com tantos aspectos assim. Ela era bastante sintética, o que a gente tinha